Pullback de lado, um padrão de movimento de dias de fortes tendências que te possibilita surfar junto com a maioria. Então, se você quer aprender esse tipo de padrão e lucrar em cima dele, vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Inclusive, esse padrão me fez lucrar mais de R$ 3.600 no dia de hoje, em uma operação que eu peguei, com um risco-retorno bem positivo de 3 para 1. Se você não me acompanha no Instagram, eu te convido a me seguir, @ShotScalperTrades, porque é lá no Instagram que eu posto meu dia a dia, eu posto minhas operações, eu posto resultado financeiro, que eu sei que vocês gostam de ver. Então, assim, é lá que eu materializo tudo que eu ensino para vocês e eu coloco a minha pele em risco. Então, se você quer acompanhar, @ShotScalperTrades. Eu também quero lembrar rapidamente vocês que faltam apenas 4 dias para o nosso evento, o Plano Alfa. É um evento 100% gratuito que eu vou literalmente entregar um plano pronto para que, se você seguir ainda em 2025, você vai conseguir ter resultado no mercado. E eu falo isso hoje com muita convicção porque eu tenho milhares de alunos. Eu fiz live essa semana com vários alunos, alunos esses que já pagam conta com dinheiro do mercado, que já são consistentes e lucrativos. Então, cara, você não é pior do que ninguém. Então se inscreve no evento, o link está aqui embaixo, é um evento de graça e eu tenho certeza que você vai sair de lá com uma outra mentalidade. Então vamos lá. O movimento de hoje foi um movimento um tanto quanto interessante. Nós temos dois tipos de correção no mercado. A primeira correção, que é um pullback tradicional, aquele pullback mais profundo para o mercado voltar a cair. Pullback profundo para voltar a cair. E nós temos um segundo tipo de movimento, que é aquele movimento de queda, anda de lado, queda, anda de lado, queda. Esse tipo de movimento aqui, ele prenuncia fortes movimentações. Por quê? Porque dias que o mercado está muito forte, ele não costuma corrigir muito. Quer um exemplo aqui? Nós tivemos um dia, se eu não me engano, dia 12. Dia 12 mesmo, está até arriscado aqui. O mercado, ele literalmente explodiu para baixo. E observem o tipo de correção que o mercado fez nesse dia aqui. Eram correções bem modestas, ó, bem pequenas, tá vendo? Não é aquele tipo de correção onde o mercado cai, depois ele corrige, depois ele cai, corrige de novo. Então, assim, olhando o nosso mercado no dia de hoje, eu enxerguei um movimento bem semelhante e o que me fez assumir essa posição. Observe que o preço ele faz um movimento de baixa, depois ele marca uma região de fundo e quando ele rompe esse fundo, ele vem fazer esse teste literalmente, ó, descansando no fundo prévio. Então a gente percebe aqui que o preço não estava tendo força para fazer aquela correção mais profunda. Como que eu vi isso? Como que eu antecipei? Através do que, ó? Dos gatilhos. Olha os pavios aqui sendo formados. Ou seja, eu entendi que o preço rompeu, testou a região e logo no teste já começou a entrar pressão, já começou a entrar rejeição. Esses candles gatilhos são critérios determinantes para saber se eu entro ou não em uma operação. Então aqui nós estávamos diante de um pullback de lado. Só que qual que é o risco de você assumir um pullback de lado? O risco principal é a sua operação, na maioria das vezes, ela vai estar muito próximo ao fundo prévio, à mínima do dia, ou então muito próximo à máxima do dia. Então pode acontecer o quê? Uma estrutura comum, o mercado vai fazendo o zigue-zague descendente, só que chega um momento que o mercado começa a falhar esse movimento, essa estrutura de baixa. Ele não consegue romper o fundo prévio. Então, corria sim um risco do mercado fazer esse pullback aqui e não conseguir romper este fundo. Então, esse era o primeiro risco. Essa operação aqui, ela foi lida ao vivo na minha sala ao vivo. Então, assim, eu tenho uma sala ao vivo onde toda semana eu faço a leitura em cima das coisas que eu analiso e eu mostro todas as possibilidades de trade. Então, lá na sala ao vivo eu mencionei esse risco. Só que o que me fez entrar de fato nessa operação? O que me motivou a entrar? Era o seguinte, pessoal, caso o mercado perdesse essa região de fundo aqui, existia um espaço muito grande para o preço cair. Espaço esse que dava mais ou menos ali uma amplitude de 7 para 1, pessoal. Então era um espaço muito grande. Então eu coloquei na balança. Pô, estou arriscando um ponto para poder buscar talvez 7. Não foi o que eu busquei 3. Mas essa diferença entre risco e retorno me fez entrar nessa operação e me fez julgar essa operação como uma operação interessante. Então, quando eu entro nessa operação, eu basicamente vendi a ruptura desse candle 11 com o meu stop técnico acima desse topo, me deu mais ou menos 8 pontos de stop. E eu projetei 3 vezes o meu risco,
e o meu alvo encontrava-se aqui. Inclusive, eu gravei esse trade, está lá no meu Instagram, se você quer assistir, se você quer ver essa operação, vai lá que eu gravei um Reels falando sobre ele, no meio do Reels tem um vídeo do trade. Então, como eu vi que essa diferença de stop para alvo estava muito grande, isso me motivou a entrar na operação. Normalmente esse tipo de pullback aqui, na abertura do pregão, ele anuncia fortes movimentos. Porque dias normais o mercado sempre vai fazer esse pullback mais profundo. Agora, quando o mercado começa a romper regiões e ele não tem força para corrigir, e aí eu preciso mencionar para vocês o seguinte também. Arthur, é só o mercado romper um fundo, começar ali, deixar gatilho e entra? Não, você precisa ter regiões que amparem esse trade. Não é tão simples assim. Então, assim, quando o preço rompeu a região de fundo, o próprio fundo virou região de resistência e o preço ancorou nessa região, deixando ali os padrões de gatilho, e foi o que me levou a assumir essa operação. E no geral, essas operações de pullback de lado, elas costumam ter um bom risco-retorno. Não podemos generalizar aqui porque depende muito da região que o preço se encontra. Às vezes o mercado vai estar trabalhando em uma região complexa, com muito ponto de parada, e aí pode não ser interessante. Mas nesse cenário específico, tinha um vazio gráfico muito grande. Então, se o preço rompesse o fundo aqui, ó, existia ali, ó, espaço para que o preço pudesse dar 7 para 1. Vamos ver quanto que o mercado andou a favor dessa posição. Eu vou colocar aqui, ó, 8 pontos de stop. Vou projetar, ó, 4, 5, 6 vezes o risco. Vamos ver se ele chegou a dar 6. Ó, ele quase deu 6 para 1. E aqui eu chego a uma conclusão que esse tipo de operação é extremamente lucrativa. Por quê? Porque aqui, quando o preço começou a voltar, ele voltou cerca de 3,5 pontos, 4 pontos. E quando ele engrenou a força vendedora, ele engrenou 45 pontos. O que a gente precisa entender? Quem mexe no preço? É eu? É você? Somos nós, o varejo? Não. Nós somos a sardinha. A gente não faz nem cócega no mercado. Quem mexe são os grandes, os bancos, os institucionais. Então, sempre é muito mais interessante tentar seguir o fluxo do preço. E quando o mercado está em um fluxo, seja de alta ou em um fluxo de baixa, e ele começa a corrigir buscando regiões de interesse, se essa correção ela for aquela correção bem modesta, é o pullback de lado e ele pode prenunciar um dia de forte tendência, porque quando o dia está em movimentações comuns, ele vai fazer os seus pullbacks naturais. Olha aqui para vocês verem, ó. Dia de ontem, inclusive, no dólar. Ó, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, tá vendo? Isso aqui é o normal. Agora, quando você pega dias onde o mercado ele começa a corrigir e ele faz aqueles pullbacks bem tímidos, esse dia pode ser um dia de forte movimentação. E se você conseguir se posicionar a favor da maioria, a favor do fluxo dos institucionais, como muitos gostam de utilizar esse termo aí, cara, a chance de você buscar um alvo grande para um risco pequeno é muito grande. Você pode tomar stop aqui? Pode, já tomei stop em pullback de lado. Mas o que compensa é a expectativa matemática. É isso que eu coloco na minha cabeça, mesmo que eu tome stop, valeu a pena. Eu arrisquei um para poder buscar 3, 4, 5, 6, 7. Então, comece a observar esse tipo de movimentação, porque é um trade extremamente lucrativo. Se você gostou do vídeo, eu quero pedir um favor para vocês agora. Eu estou me esforçando muito nesse ano de 2025 para trazer conteúdo aqui frequente, gravar vídeo toda semana. E eu quero pedir sua ajuda, deixa o like, deixa o comentário, indica esse vídeo para outros amigos, porque é trabalhoso, galera, né? Do lado de cá tem uma vida, eu tenho outros compromissos, eu tenho várias outras coisas para fazer. Então é muito trabalhoso fazer isso daqui, gravar um vídeo, às vezes ter que editar, ter que postar. Então não é tão simples como parece. Então, cara, a sua retribuição, muitas vezes você que está assistindo aí não deixa o like, não deixa o comentário, a sua retribuição é um comentário, é um like, porque isso vai fazer o YouTube divulgar para mais pessoas. Fechou? No mais é isso. Espero todos vocês no dia 18, porque eu vou entregar um conteúdo sensacional que pode mudar os seus resultados no mercado. Fechou? Tamo junto, um abraço e até a próxima.